Manchester United mostrou um futebol mortal sem esforço. Os demônios tiraram Leicester e finalmente Casemiro jogou para o futebol pelo qual ele foi contratado. Real Madrid foi para a União das Federações Europeias de Futebol e agora as estrelas do futebol. E não só responderam ao clube deslizante, a transferência de Barcelona e as vitórias de Liverpool sobre Brighton, Tottenham e Manchester City. Falaremos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, em conexão com a dose de futebol e a seleção quente das notícias mais interessantes até agora. Carreguem seus likes reais para que possamos continuar trabalhando sem folgas. Bem, eu desejo a vocês um bom apetite e uma boa visualização. Chelsea não encontrará estabilidade defensiva. O Paints investe muito dinheiro no centro de defesa anualmente, mas não compreendem o tipo de conexão necessária. Na verdade, eles entendem que precisam de uma conexão como a que existia entre Antonio Rüdiger e Andreas Christensen. E onde podem conseguir isso? Nesta temporada, os azuis tiveram apenas 4 jogos secos contra Barrow, West Ham, Bournemouth e Servette. Um pouco mais de resistência imediatamente mostra fraqueza. O forte início de temporada deve ser creditado principalmente aos atacantes, que estão em grande fase. Esli e Fafana, comprados por 80 milhões de euros, jogam de forma estável na base. Benoît Badiashile e Axel Disasi quase não apareceram em campo nesta temporada. Além disso, antes do sorteio, houve rumores de que Moresco não confiava neles. A venda nunca aconteceu. É provável que o Chelsea não tenha encontrado um comprador. Os azuis planejam adquirir um novo zagueiro central, e de alto nível. Precisamos de uma parede que proteja o goleiro. E a questão é quem deve ser o principal. Porque Tosinha Darabioio, que foi contratado como agente livre, não parece ser uma opção séria. Um bom defensor para rotação, mas não mais que isso. Segundo relatos, eles estão de olho em Rúben Dias, do Manchester City. Os londrinos estão dispostos a pagar mais de 80 milhões de euros por ele. E ele vale a pena. Além de ser incrivelmente estável na defesa e raramente cometer erros, ele também tem um passe de alto nível. Isso é muito importante para o futebol de Nuno Espírito Santo. Em geral, os Blues podem pegar quase qualquer um do Manchester City. Ainda assim, eles não se encaixam. As equipes são semelhantes em estilo. Nuno Espírito Santo é considerado um estudante de Guardiola, onde se tornará um excelente investimento. Certamente teria sido melhor dar 80 milhões por ele do que por um jogador com seu histórico de lesões no joelho. Infelizmente, não é possível recuperar o que já foi gasto. Não tenho certeza se Rúben concordaria com a transferência. Qual seria a motivação pessoal para ele? No Man City tudo está calmo. A equipe ganha troféus todos os anos e provavelmente, mesmo após Guardiola, não haverá muitas mudanças. Mas Kubica terá chances nos azuis nos próximos anos? Essa é uma questão em aberto. Após a saída do Sir Alex Ferguson, o Manchester United deixou de ser uma ameaça na Premier League. Ele virou um dos principais alvos de piada no futebol. A liderança dos Red Devils está constantemente tomando decisões que se tornam motivo de memes. Obviamente não se trata apenas do mercado de transferências. Embora as compras de Antony, Casemiro e Maguire ainda serão lembradas pelos Red Devils por muito tempo. Afinal, Frankie de Jong poderia ter vindo para o clube em vez de Cazé, um jogador de estilo diferente. Após a recusa, o MU mudou rapidamente suas preferências na busca por um defensor. Ele editou um vídeo para convencer de Jong a se juntar ao clube no ano de 2012. Os mancunianos filmaram vários vídeos de uma vez, com a participação de lendas. O clube decidiu que isso motivaria o holandês a sair de Barcelona. Mas de Jong nem assistiu ao vídeo e ignorou a direção do MU, não respondendo. Agora essa história veio à tona, e o caminho de Frank para o MU está ordenado. Que os rumores circulem que os demônios ainda estão interessados nos defensores. A história e o comportamento em relação a Jadon Sancho estão prejudicando a reputação do Manchester United. Não, o MU parece ter agido adequadamente, afastando o inglês dos treinos e depois o enviando para o Borussia Dortmund. Mas de acordo com informações durante a primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões contra o Passage, representantes do Manchester United enviaram uma mensagem a um par de especialistas conhecidos pedindo que parassem de discutir a contribuição de Sancho para o jogo do Borussia. O MU achou que isso prejudicaria a imagem do clube. Até certo ponto, eles estão certos porque riram do United, dizendo: "Veja, Sancho não era necessário para o MU, e veja o que ele está fazendo no jogo contra o Paris Saint-Germain." Mas isso são apenas comentários, sem muito sentido na internet. No final, o Borussia não dispensou Jadon por mau desempenho ou falta de talento, mas por preguiça e acusações públicas de mentira ao treinador. O United deveria se preocupar com esses tipos de comentários nas redes sociais? Claro que não, mas não elogiar seu próprio jogador é simplesmente estúpido. No final das contas, o MU fez um favor
aumentando o preço de Jadon, o que permitiu vendê-lo mais caro para o Chelsea. O Real Madrid acusou a União das Federações Europeias de Futebol de que Vinícius não recebeu a bola de ouro. A liderança da União das Federações Europeias de Futebol pressionou o futebol francês para tirar o prêmio merecido de Vini. Do ponto de vista dos vazamentos, parece que ou o jornal francês exigiu que os jornalistas consultados votassem corretamente ou falsificou as eleições. O presidente da União das Federações Europeias de Futebol, Alexandre Seferin, nega as acusações. Relevo citou as palavras de um dos altos funcionários da organização. Se eles afirmam algo assim, isso diz tudo sobre eles. Isso não merece mais comentários da nossa parte. O presidente da La Liga, Javier Tebas, que por acaso é um grande fã do Real Madrid, também criticou o comportamento do clube real. A vitimização é inadequada e excessiva. Era esperado chegar à cerimônia. O clube perdeu os valores cavalheirescos em algum momento. E Tebas, até Aragorn desaprovou o comportamento dos madrilenos. O ator Viggo Mortensen, conhecido por seus papéis em O Senhor dos Anéis e A Estrada, declarou: no Real, ao descobrir que seu menino escolhido não ganharia a bola de ouro, e ao ver que o menino estava chateado e desapontado, disseram que não eram respeitados. Eu sou um fã do Real, mas acho que se o clube não é respeitado o suficiente, então é culpa do clube por causa da estupidez, comportamento antidesportivo e arrogante. Eu sempre digo, avante Madrid, mas estou muito envergonhado. Enquanto todos discutem a postura do Madrid, os merengues optaram por não comentar sobre a premiação. De acordo com a AES, o Grande Madrid adotou a lei do silêncio em relação à bola de ouro. O clube deseja que todos ignorem completamente qualquer menção ao prêmio ou à cerimônia. Por isso, todos tentam, se for sobre Z, limitar-se a algumas frases gerais. A publicação afirma que ZM não afetou os planos de Slivok de comprar Rodri no próximo verão. Bem, pelo menos jogando pelo Real Madrid, ele certamente não vai tirar a bola de ouro de Vinícius. Ou não. Rafael Leão foi um dos alvos do Barcelona na última janela de transferências. Sim, mas o clube tinha uma lacuna na defesa. Mas o diretor esportivo Deco e Laporta decidiram que era mais importante comprar um novo ala. Rafinha surpreendeu a todos ao se destacar no Flick and Hunt. Por isso, os zagueiros estudaram os que avançam pelo flanco esquerdo. Leal foi parar na lista junto com Nick Williams. Nick era a prioridade, pois está familiarizado com La Liga e tem uma forte presença na Europa. Para a liderança do Barça, isso era crucial, pois buscavam maximizar a expectativa. Não foi possível chegar a um acordo com o Nick. Segundo os chefes do Barça, Williams queria a transferência no começo, mas depois mudou de ideia. Devido à influência de seu irmão Iñaki, dedicado ao Athletic de Bilbao, é incerto como os chefes catalães reagirão após a reviravolta de Nick. Eles podem desistir de comprá-lo. Além disso, o concorrente de Nick, Leão, estará disponível com desconto, a menos que se reconcilie com Paulo Fonseca. O treinador português exige total dedicação e trabalho em equipe. Leão ignora a pressão e a defesa, sendo repreendido por Stefano Pioli por sua negligência. Fonseca afirmou que não tem problemas com o jogador. Não quero entrar em detalhes. Só posso dizer que tem uma abordagem individual para cada jogador. Não há nenhum conflito entre nós. Porém, a mídia italiana aborda o oposto. Se o treinador não encontrar uma linguagem comum e um terreno comum, então Milão considerará a opção de vender Léo. Ninguém quer manter um ativo tão valioso na prateleira. De acordo com as informações, Barcelona está observando atentamente a situação. Uma escolha tão estranha. Anti-Flick exige de seus jogadores um trabalho colossal e volumoso sem a bola. Não acho que Laporta e Deco tenham consultado o alemão sobre Rafael. Além disso, porque o Barça precisa de um jogador estrela no flanco esquerdo do ataque. Terão que pagar mais de 70 milhões de euros por ele. Seria estúpido mantê-lo no banco de reservas. Mas com o atual Rafinha, Flick não terá outra escolha. Para o Real Madrid, tempos difíceis estão chegando. Má forma, falta de equilíbrio, o escândalo sueco de Mbappé, bem como a derrota esmagadora de Val Clássico, e também a bola de ouro de Rodri. Mas os experientes sabem superar crises e equilibrar sua forma no meio da temporada. Na última vez que os madrilenos perderam para o Barcelona por 4-0, eles acabaram ganhando tanto La Liga quanto a Liga dos Campeões. Mas para sair de situações complicadas com a cabeça erguida, é preciso tomar a decisão correta. Em primeiro lugar, é preciso entender a causa deste jogo fraco. É evidente a falta de equilíbrio.
Eu já estou cansado de repetir isso em cada episódio, mas é o que é. Carlo Ancelotti tenta sistematizar mais o jogo do Real, mas o excesso de estrelas no ataque dificulta até agora. Parece que Mbappé está chegando. Apesar de tudo, Kylian ainda não se adaptou ao jogo contra a defesa adversária. Isso também prejudica o time. Parte da liderança do Real acredita que contratar Mbappé foi um erro. E certamente não é uma boa ideia vender o francês para o Liverpool, que está disposto a pagar 100 milhões e 50 milhões de euros por Kylian. Segundo Todd Fitch, é mais provável que Vinícius, e não Mbappé, deixe o Real Madrid. Florentino Pérez confia plenamente em Donatello. E acredita que no futuro Mbappé se tornará o líder e a principal estrela do time. O presidente tem uma relação calorosa com Vinícius. Mas a publicação afirma que, ao escolher entre o brasileiro e o francês, Pérez apostará no europeu. Que, aliás, está relacionado ao temperamento difícil de Vinícius, que gosta de se envolver em brigas com os fãs. Honestamente, não entendo muito bem essa decisão do Pérez. Afinal, Vinícius já é um rapaz de Madrid. Os fãs simplesmente o adoram. Tanto que defendem sua bola de ouro nos comentários abaixo das postagens de Rodrigo de Paula, Georgina Rodrigues e da cantora Olivia Rodrigo. Já que o Rodrigo não usa redes sociais. Nem todos entenderão se, para equilibrar, o Real se livrar não do Mbappé, mas do Vinícius. De qualquer forma, acho que o pai Carlo encontrará um jeito de escalar os dois jogadores. Se alguém pode fazer isso, é só ele. Neymar se recuperou de uma lesão no ligamento cruzado do joelho. Mas ele não jogará pelo Al Hilal nos próximos jogos do campeonato na Arábia Saudita. O problema é que a liga tem uma restrição sobre o número de jogadores estrangeiros que podem jogar. Al Hilal não incluiu Neymar na lista devido a uma lesão. O clube só poderá fazer isso na janela de transferências de inverno. Consequentemente, até janeiro Neymar só poderá jogar na Liga dos Campeões da Ásia. Neymar não jogará pela seleção até 2025. Segundo o Globo, o atacante pediu à Confederação Brasileira de Futebol para não convocá-lo para os últimos jogos da seleção no ano corrente. Ele perderá os jogos contra a Venezuela e o Uruguai, mas estará pronto para as partidas decisivas contra a Argentina e a Colômbia em março, visando a classificação para a Copa do Mundo nos Estados Unidos da América. Neymar, por sua vez, planeja seu futuro. O contrato do brasileiro com o Al Hilal acaba no fim da temporada, e ele não pretende renovar. Anteriormente havia rumores de que o atacante planejava retornar ao Santos, mas Neymar pode ter mudado de ideia. Como relatado, Neymar comprou um terreno à beira-mar em Bell Harbor, perto de Miami-Dade, no estado da Flórida. Aliás, é onde fica a casa do Dexter. Eu tirei fotos de lá para o meu Instagram. Espero que você já tenha se inscrito. Isso custou ao Neymar 15 milhões de dólares. Agora ele planeja construir uma casa lá, com 4.000 metros quadrados. Isso não diz algo sobre a próxima transferência do brasileiro para o Inter Miami? Além disso, ele mesmo disse que sonha em se reunir com Messi. E Léo uma vez compartilhou que ele, Neymar e Suárez não se oporiam a terminar suas carreiras no mesmo clube. Santos é muito caro para Neymar, mas Suárez e Messi são ainda mais caros. Além disso, ninguém impede o brasileiro de voltar para Santos mais tarde. Ele tem apenas 32 anos. Mas a chance de jogar com Luiz e Lionel não será mais oferecida. El pistoleiro está prestes a pendurar as chuteiras por problemas no joelho. E Messi já anunciou que o Inter Miami será o último clube de sua carreira. Em suma, estamos à espera da reunião do lendário trio. Rubem Amorim em breve assumirá o comando do Manchester United. As negociações para contratar o treinador foram difíceis. O Sporting não queria deixar o treinador ir no meio da temporada. O treinador que trouxe ouro na última temporada. O Sporting ganhou todas as suas partidas na Liga Sagres este ano e está a caminho de um novo troféu. O que acontecerá após a saída do treinador é incerto. Sam Amirim pede aos jornalistas para não se apressarem com as conclusões. O Manchester United está interessado, mas a escolha é minha. Não vamos causar alvoroço até que tudo esteja resolvido. Não tenho nada para dizer. Eu pego o trabalho que eu quero. Eu sempre fiz isso. De acordo com o jornalista Cave Savecola, o Sporting quer que Amorim fique no clube por mais 30 dias. Isso pode afetar seu contrato em Portugal após o pagamento das indenizações. Enquanto isso, Amorim já está pensando na formação do Manchester United e em como terá que reformulá-la. Segundo informações, o treinador já decidiu dispensar 4 jogadores. Christian Eriksen e Victor Lindelöf não convenceram o treinador. Os contratos deles vão até o final da temporada. E Rubem pediu à diretoria para não renová-los. Amorim também considera Casemiro e Antônio como pontos fracos da equipe. E informou o clube sobre isso. A direção concorda e ficará feliz em se livrar deles.
inclusive por causa dos altos salários. O desafio é achar compradores para esses produtos. Quem precisaria de um caso envelhecido, que não consegue voltar para a defesa a tempo e que comete erros de posicionamento, considerando que o passe nunca foi seu forte? A menos que seja para os cheques. Mas no verão passado, o próprio brasileiro recusou a mudança para a Arábia Saudita. Ou até mesmo no Oriente Médio decidiram que não precisavam dele. A situação com o Antônio é parecida, só que ele é mais novo. Há algum interesse incerto de algumas equipes, mas é mais provável que ele tenha que ser emprestado. E se ele tiver sorte e conseguir jogar bem em algum lugar, então o United pode até contar com algum lucro interessante com a venda dele. Rubem Amorim desmoralizou os jogadores do Sporting com sua disposição para se mudar para Manchester. O treinador reiterou que, após a transferência frustrada para o Liverpool no verão, não pensa mais em outros clubes e pretende conquistar o próximo título com o Sporting. E aí, de repente, ele se animou com a ideia de ir para o Manchester United assim que a oferta chegou. Segundo a Bola, os jogadores de Lisboa estão quase deprimidos com a saída do treinador. Primeiramente, o time era estável com Amari. Com ele, o Sporting sempre lutou por troféus. O futuro do clube é incerto após a saída do treinador. Os jogadores sofrem devido às suas carreiras. Havia perspectivas impressionantes com a Marimo. Vários jogadores tinham interesse nos grandes clubes da Europa. Se o Sporting falhar sem a Marimo, as transferências desejadas podem não ocorrer. Em segundo lugar, muitos se apegaram aos treinadores. A Marimo era apreciado por toda a equipe sem conflitos. Ele sempre soube se aproximar de todos. A saída de Robin também beneficia os jogadores do Sporting. Afinal, o novo treinador do United quase certamente vai querer assinar com alguém de sua antiga equipe. Segundo Tinto.com, Arin já comunicou aos líderes do MU seu interesse em adquirir alguns jogadores renomados. O zagueiro central Gonzalo Inácio e os alas Marcos Edwards e Pedro Gonçalves. Inácio estava no radar do United do Duo Marima, então é quase certo que os Red Devils irão atrás dele. A situação com os alas é um pouco diferente. Creio que dependerá bastante da contratação ou não de Antônio na janela de transferência de inverno. Segundo o jornalista e insider Kanura, Emi também tenta adquirir Victor Gyökeres. Porém, Kanura nota que o próprio atacante já decidiu com certeza sair do time na janela de transferência de inverno. Sporting vai pedir cerca de 60 milhões de euros por ele. O sueco não se adapta ao campeonato português. Nos jogos pela seleção, ele também se destaca. O jogador é bom, mas será que o United precisa dele? Para onde vão Rasmus Haaland e Joshua Zirkzee? Definitivamente não há tempo de jogo suficiente para todos. Liverpool manteve todos os seus líderes após a partida de Jürgen Klopp, incluindo Virgil van Dijk e Trent Alexander-Arnold. A equipe se tornou um pouco mais entediante no slot, mas mais técnica. A defesa está mais confiável, mas o ataque continua impressionante. Poucos esperavam um início tão confiante dos escoteiros. Provavelmente, nem os próprios jogadores esperavam que tudo corresse tão bem. Agora parece que o Liverpool até tem uma chance de lutar pelo título. E tudo isso na temporada de estreia de Arne Slot. Alexander-Arnold disse que o troféu é o mais importante em sua carreira. E ele tomará decisões sobre o futuro com base nas perspectivas do Liverpool. E aparentemente as equipes que o disputam. De acordo com as informações, a escolha de Trent não beneficia os vermelhos. E já recusou várias propostas do Liverpool para renovar o contrato. Ele quer tentar a sorte em outro clube. Como eu já disse, não devemos acreditar cegamente nos informantes da imprensa espanhola sobre a situação com Trent. De qualquer modo, na maioria das recusas, eles estão corretos. Isso é confirmado pela mídia inglesa. Mas eu não acho que Trent tomará uma decisão final até o final da temporada. Provavelmente são os cubos, ou a falta deles, que acabarão ajudando o defensor a decidir. Por isso, realmente espero que o Liverpool ganhe algo sério nesta temporada. De acordo com Florian Plettenberg, Virgil van Dijk ainda não sabe se vai assinar um novo contrato. Scouser ainda é a principal opção para o centroavante, mas um par de grandes europeus mostrou interesse no jogador, e ele notou isso. Em profunda reflexão. De um lado, o amado Liverpool, onde é capitão. Por outro lado, testar-se em novas condições, sair da zona de conforto. Imagino como será difícil com o Causer se no final, Van Dijk e Trent Alexander-Arnold saírem como agentes livres. Até mesmo o genial Michael Edwards não vai conseguir preencher essas lacunas facilmente. O Manchester United se transformou de maneira incrível após a saída de Erik ten Hag. No primeiro jogo, Ruda van Nistelrooy, o Diabo Vermelho, eliminou o Leicester na Copa da Liga. Sim, os Foxes não são o time mais forte, mas o MU marcou 5 gols e Casemiro fez um duplo. E tudo bem que ele marcou 2 vezes, mas o brasileiro também jogou por todo o campo.
Não só ele jogou, mas também conseguiu estar em todos os lugares. Em suma, não foi uma partida, foi uma completa surpresa. A propósito, vocês definitivamente devem apreciar o primeiro gol de casa. A pressão é imensa no nono devido aos limites de penalidade. Joguei na nossa TV as revisões de todos os principais jogos de ontem. Clique no link na descrição e no comentário fixado. E é uma pena que provavelmente não veremos mais Ruda Van Nistelrooy jogando pelo Manchester United. No próximo jogo, conforme planejado pelos chefes do Emil, o time será liderado por Ruben Amorim e Nistelrooy. Segundo rumores, ele nem pretende trabalhar na equipe de treinadores de Amorim, inclusive para provar que veio para o United, não para ocupar o lugar do chefe após a demissão de Ten Hag. O Chelsea foi eliminado da Copa da Liga ontem, perdendo por 2-0 para o Newcastle United. Ambos os gols, lances ferozes de defesa em campo aberto. O que é compreensível. O segundo time entrou em campo. Moresco coloca seus melhores jogadores no campeonato, e na Liga da Conferência e nas Copas, não tem medo de deixar os outros jogarem. Até mesmo Beno Chilulô. Liverpool lidou com Brighton, mas não sem nervosismo. Vitória com o placar de 3-2. E ambos os gols vermelhos foram perdidos após 80 minutos. Cody Gakpo estava feliz, principalmente devido às passagens fantásticas. Em segundo lugar, que tipo de mergulhos ele ainda tem? Um jogador como Leandro Trossard. Podemos ignorar completamente o canto, a perna não funcional e a distância até o gol. Marca gols de qualquer posição. Gakpo recarregou sua arma 2 vezes. Ambos os bancos são conhecidos, principalmente o primeiro. Slot espera uma dor de cabeça agradável. Gakpo e Dias disputam a posição de ala esquerdo. E cada um deles está em excelente forma agora. Vamos mudar para o futebol alemão. A Bavária se encontrou na Copa com Mainz. O encontro foi marcado pelo truque de Jamal Musiala. Foi suficiente apenas um tempo. Técnica, excelentes jogadas curtas e ótima execução. Ao contrário de Sané e Gnabry, que ontem só bagunçaram. O segundo gol de Hofbeck parece ter sido em impedimento. Mas o gol foi contabilizado mesmo assim. Nas fases iniciais da Copa da Alemanha, o Video Assistant Referee não é usado, e os árbitros já estão habituados a trabalhar sem tecnologia. Na Copa da Liga Inglesa não há tais problemas. Mas a arbitragem no jogo entre Tottenham e Manchester City não teve do que reclamar. Eles trabalharam muito bem, assim como o Tottenham. Os Spurs venceram novamente os Citizens. O placar foi 2-1, o adversário possivelmente mais desagradável para o City, mesmo com o Liverpool ou o Arsenal. E isso é mais fácil, especialmente se os cidadãos não concordarem. A vitória de Londres seria mais garantida se não fosse por Timo Werner. Por um lado, foi o alemão que abriu o placar. Por outro lado, seus erros desperdiçaram muitos ataques perigosos. Em geral, a partida foi triste. O Tottenham perdeu Mickey van de Ven, fundamental para o time, e também Werner. E agora o City está sem o Xavi, e por um longo tempo. O brasileiro foi levado do campo em lágrimas. Então, amigos, cuidem-se. E quem vai assistir ao nosso conteúdo? Bem, por hoje é tudo. Obrigado por assistir e se inscrever no canal. Lembro que agora a Dose de Futebol está disponível também em formato de rádio. Ouça-nos pelo link na descrição. Bem, meu nome é KiryuCast. E isso foi a sua dose diária de futebol. Paz para sua casa e o hungry, amigos.